Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Obrigada por estar comigo. Eu estou muito feliz por você estar no programa hoje, porque eu creio que existe um poder na Palavra de Deus para mudar a sua vida. Nós precisamos crer no que Deus diz sobre nós, não no que as pessoas dizem sobre nós. Por favor, continue conosco nesta mensagem que ensinamos em Omaha, Nebraska, sobre a importância de ser você mesmo. Algumas pessoas que estão aqui precisam se dar um grande abraço e precisam dizer: isso é o que eu estou escrevendo na areia, eu sou o que eu sou, é assim que eu sou e terei que gostar e ver o que posso fazer com isso em nome de Jesus. Algumas pessoas fazem coisas muito rápidas e aprendem mais rápido. Outras demoram um pouco mais, mas olha, quando aprendem de verdade. Algumas pessoas são mais preocupadas com detalhes, outras não se preocupam assim. E eu sempre estou pensando e meditando, pregando na minha cabeça, e quando estamos dirigindo pela estrada, e o David diz: olha aquela paisagem, ou aquele pássaro ali, ou um gato na árvore, ou qualquer coisa assim, e então... Porque depois que nós já passamos uma milha, eu ainda estou meditando, pensando e tentando ver o que... De vez em quando vamos num restaurante e ele diz: você se lembra que nós comemos aqui com aquela pessoa tal e tal, e aquilo, isso e aquilo, e eu... não me lembro de nada disso. Não precisamos ser todos iguais. Eu gastei muitos anos da minha vida perseguindo a mim mesma, miserável, porque eu estava tentando ser como todo mundo era, porque eu não gostava de quem eu era. Quem aqui sofre disso também? Gente, eu tentei ser como o Dave. Ele é tão calmo, tranquilo, nada incomoda, deve ter uma resposta para tudo. Lance seus cuidados. E essa é uma outra frase favorita dele: veremos. Lance seus cuidados. E eu estou lá do outro lado, descabelando e pensando assim... Ele diz: Deus cuidará disso. Quando Deus cuidará disso? Como Deus cuidará disso? Eu quero me sentar por perto e filosofar e tentar pensar e arrasar. E é claro que Deus já me mudou muito, mas eu, na verdade, ficava com raiva dele porque ele é muito pacífico. Eu tentei ser como a mulher do meu pastor. Ela era doce, pequenininha, delicada e tinha um dom de misericórdia. Ela aconselhava as pessoas dizendo: oh, me fale mais, conte-me mais um pouquinho. Quando as pessoas chegavam para mim, eu dava uma olhada nelas. Elas falavam por 2 minutos, eu já tinha tudo planejado e sabia exatamente qual era o problema delas. E dizia: isso é o que você precisa fazer. Vá para casa e faça. Glória a Deus. Porque eu sou uma daquelas pessoas que, às vezes, sou meio que... É por isso que eu prego desse jeito. Eu não faço muito joguinho, me rodeio, sabe? Eu tenho uma certa quantidade de tempo para receber e te passar a verdade, e eu não tenho tempo para enfeitar demais. Aleluia. Se é desse jeito, você não tem que inventar uma verdade, porque realmente é. Mas depois eu pensei: eu sei que eu sou rude e grossa, mas sabe o que eu finalmente descobri? Deus me fez desse jeito. Isso não significa que não posso melhorar, não significa que não preciso desenvolver os frutos do Espírito. Deus coloca pessoas ao nosso redor como exemplos. Às vezes eu fico confusa, porque parece que durante todos esses anos de ministério, eu sempre tive alguém na minha vida de quem eu era muito amiga, que era realmente legal. E quando essa pessoa legal vai embora, elas não estão mais na minha vida, Deus envia outra pessoa realmente legal e doce.
Tem uma nova pessoa viajando conosco, eu conheço há 20 anos, ela não está aqui hoje, mas ela é assim tão legal. Mas veja, já teve um tempo em que eu me sentia condenada pela doçura dela, sabe? Eu saía por aí tentando soar assim, legal. E as pessoas perguntavam, o que está errado com você? Mas o que acontece agora é que, tendo essas pessoas perto de mim, elas não me condenam de jeito nenhum, mas elas me lembram de que eu tenho que ser mais suave, um pouco mais doce. Sabe por quê? Muitas pessoas que Deus coloca em sua vida, Ele não as coloca aí para você se comparar com elas. Elas possuem coisas que você pode se beneficiar. Você pode nunca ser tão bom como elas são, mas elas estão aí para te lembrar de ser equilibrado. Dave é ótimo com essa coisa de lançar os cuidados. Ele não se preocupa. E ele me lembra de ficar em paz. Simplesmente desfrute da paz. Então pare de ficar chateado com as pessoas na sua vida que não são iguais a você. E uma das razões pelas quais nos magoamos com as pessoas que não são iguais a nós e queremos mudá-las é porque nós não queremos que elas nos condenem, sabia? Amém? Seja você mesmo. Eu tentei ser como meu pastor, como a minha vizinha da frente. Ela era a senhora Artes e Talentos, fazia cerâmicas. Eu não conseguia nem sequer moldar a cerâmica, e então... Ela tinha um jardim, ela plantava tomates, ela enlatava tomates. Ela costurava a roupa de toda a família. Ela fazia os próprios vasos de plantas, ela colocava papel de parede, ela pintava. Eu só queria orar e expulsar os demônios. Aleluia. Mas quer saber, você nunca pode ser rei enquanto não aprender que você não pode ser igual às outras pessoas. Davi nunca poderia ser rei se não soubesse que não poderia ser igual a outra pessoa. Se ele tivesse saído e tentado lutar contra Golias com a armadura de Saul, ele teria melado suas calças, sabia? E nunca teria sido rei. E eu acho que muitos de vocês e muitos que estão me vendo pela TV podem estar perdendo o seu destino porque você está ocupado demais tentando ser algo que você não é. Você se sente como se não fosse aceitável porque você olha para as pessoas ao seu redor ou para as pessoas que disseram algo que te magoou e você acreditou no que elas disseram. Você precisa crer no que Deus diz ao seu respeito, não no que as pessoas dizem. Eu vou lhe mostrar o que Deus fala sobre você. Abre em Salmo 139. Agora, entenda que isso não significa que não precisamos ser mudados. Não estou falando sobre a necessidade de mudança. Todos precisamos mudar, todos precisamos ser corrigidos e todos nós precisamos crescer. E de glória em glória, em glória, Deus nos muda. Nós podemos trabalhar com Deus e ver nossas atitudes serem mudadas, mas as pessoas básicas que Deus nos criou para ser, que é o que nós somos, precisamos ser o melhor que pudermos ser. Salmos 139 é tão bom. Quantos querem saber o que está aqui? Daqui a pouquinho eu vou lhe dizer. Salmo 139, verso 1. Ó Senhor, Tu me sondas e Tu me conheces. Oh, uau! E sabe quando Deus diz que conhece você? Não é como seu vizinho da frente que diz que conhece você. Deus conhece você. Eu disse, Deus conhece você. Conheces o meu deitar e o meu levantar. Conheces os meus pensamentos antes mesmo que eu os pense. Conheces e sondas os meus passos e o meu deitar. E estás familiarizado com todos os meus caminhos. Como eu sempre digo, Deus sabe o que você vai fazer. Antes que o faça, nada surpreende Deus. Deus não me chamou para o ministério e depois de 3 dias, virou para o Espírito Santo, para Jesus e disse, gente, nós acabamos de cometer um erro. É assim que agimos de vez em quando, como se Deus levantasse a voz e dissesse, gente. Deus sabia de cada erro seu antes mesmo de te chamar para um relacionamento com Ele.
É você que tem problemas com isso? Não existe poço fundo demais que o seu braço não seja longo bastante para se estender e te resgatar? O sangue de Jesus Cristo cobre tudo ou não cobre nada? Amém? Aleluia! Não existe nenhuma palavra na minha boca que ainda não conheces, mas Senhor, tu as conheces todas. Deus já sabe de tudo que você vai dizer, tudo o que vai fazer e cada decisão que vai tomar. Verso 13. Porque formastes as minhas partes interiores, e tu me tecestes no ventre da minha mãe. Eu confessarei e te louvarei, porque tu és tremendo e maravilhoso, e por todas as maravilhas do meu nascimento. Agora veja, eu ainda não tinha reparado nisso até 3 meses atrás. Então olha o que ele fala aqui. Maravilhosas são as tuas obras. Ele está falando de si mesmo. Deus, o que você fez aqui é maravilhoso. Isso não é um acidente. O Senhor fez isso de propósito. O Senhor construiu a minha personalidade. Colocou um chamado na minha vida. O Senhor tem um destino para mim. Colocou as suas digitais em mim e me deu um DNA. Me deu a cor dos meus olhos. O Senhor me deu o som da minha voz. O Senhor me deu um cabelo enrolado ou liso, me deu um cabelo loiro ou preto, ou cabelo castanho ou cabelo vermelho. Você, Deus, fez com suas próprias mãos, com um propósito, quando eu estava no ventre da minha mãe. Maravilhosas são as tuas obras. Eu amo isso. Como podemos falar sobre... Eu não sou isso, eu não sou aquilo. Davi cometeu erros. Mesmo assim, ele está dizendo, você me formou, Deus. Maravilhosas são as tuas obras. Eu fico me perguntando quantos de nós teríamos a coragem, a ousadia, a fé para falar como Davi falou. Você tem que parar de estar contra você mesmo. Nós precisamos ser totalmente confiantes, cheios do Espírito Santo e prontos a sair do seu barco, entendendo que o diabo está debaixo dos seus pés e que nenhum homem na terra, nenhum demônio no inferno pode te impedir de fazer a vontade de Deus se você manter os seus olhos nele. Nós ficamos tão preocupados com as pessoas, com o que elas pensam ou não pensam, com o que elas dizem ou não dizem, como elas nos olham ou não olham para nós. Se você deixar o que as pessoas pensam te dominar, você nunca será rei no seu reino. Minha estrutura não tinha encoberta quando eu fui formado no secreto. E intrigantemente, curiosamente me formaste, como se fosse feito com diversas cores das profundezas da terra. Uma região de mistério e sombras. Seus olhos viram a minha substância informe. No seu livro estão escritos todos os dias da minha vida, antes mesmo que eles fossem criados. Quando nenhum deles havia ainda. Quão preciosos e tremendos são os teus pensamentos para comigo. Agora, ele fala como Deus nos formou no ventre da nossa mãe. Nós temos o interior e o exterior. Quando nós entramos no relacionamento com Deus, a maioria de nós está com a vida bagunçada. Existem poucos que têm oportunidade de tomar a decisão de aceitar a Cristo quando ainda é jovem, antes de estarem com a vida bagunçada demais, mas a maioria de nós tentamos sozinhos por muito tempo antes de finalmente nos rendermos e nos entregarmos ao Senhor Jesus. Quando nascemos de novo, a nossa aparência não muda e muitas vezes nosso comportamento não muda de imediato. Quando nós nascemos de novo, Jesus, através do seu Espírito Santo, vem habitar em nós. Bem, porque Ele é santo, Ele não pode habitar num lugar que não seja santo também. Portanto, Ele precisa dar uma faxina geral e completa no homem interior, para que ele possa viver lá. É por isso que quando ele apareceu para Moisés,
Na sarça ardente ele disse: tire as sandálias dos seus pés, porque o chão em que você está pisando é uma terra santa. Porque Moisés teve que tirar suas sandálias? Porque nada na terra, nada terrestre, nada carnal, nada feito pelo homem pode misturar-se com a santidade de Deus. Então, quer que você entenda ou não, quer faça sentido ou não, você é santo quando nasce de novo. Você pode não agir de forma santa o tempo todo, mas Deus diz que você é santo. Você pode não agir corretamente o tempo todo, mas Deus diz que você foi justificado. Nós não podemos andar sempre no fruto do Espírito, mas em Gálatas 5 diz que se o Espírito está em nós, então o fruto do Espírito está dentro de nós. Eu tenho amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, mansidão, gentileza, humildade e domínio próprio. Todas as coisas boas que você precisa para ser a pessoa que Deus quer que você seja, já está dentro de você agora que você é um cristão nascido de novo, na forma de uma semente. Mas o que nós fazemos é prestar atenção demais para o homem exterior e o que as outras pessoas fazem e prestar demasiada atenção ao homem exterior. E o que nós devíamos fazer, na verdade, é entender o que está em nós e o que nós somos capazes de fazer se mantivermos nossos olhos em Deus e, de pouco a pouco e de glória em glória, o Espírito Santo, que foi enviado para a sua vida, tem um trabalho a fazer. Ele é o agente de santificação. E santificação significa que o Espírito Santo continua fazendo esta obra maravilhosa dentro de nós. Maravilhosas são as suas obras, ó Senhor. Existe uma coisa boa que foi formada em mim e eu fui criada perfeita. O diabo chegou e bagunçou tudo. O Senhor derramou seu sangue, me redimiu e me resgatou. Limpou o meu interior, veio habitar dentro de mim. O meu interior está na mesma condição que Adão no jardim do Éden. E tudo o que tenho a fazer é trabalhar com o Espírito Santo para receber na minha mente, nas minhas emoções, na minha vontade, através do meu corpo, para que o mundo veja o que o Senhor fez aqui dentro no meu interior. Isso é um processo, é uma jornada. Agora, por que as pessoas nos julgam e nos criticam? Porque é isso que elas veem. Com certeza não seria algo que eu queria. Essa é uma coisa feia, não é? É cá. Eu, na verdade, trouxe isso da minha casa. Eu deixo lá em casa, sabe? Eu decorei uma parte da minha casa com isso. Eu faço isso de propósito porque me mostra uma mensagem toda vez que eu olho para isso. Veja aqui. Quando eu costumava olhar no espelho, eu via isso. Quando eu disse que Deus me chamou para pregar e que eu iria viajar ao redor do mundo para ajudar as pessoas riam de mim porque elas viam isso. Mas sabe de uma coisa? Tem mais alguma coisa aqui. Vamos, gente. Vamos, gente. Foi isso que Deus criou. E foi isso que o diabo fez. Mas quer saber de uma coisa? Isso tudo pode ser arrancado. E é isso que pode ser mostrado. É isso que está escondido, esta maravilha dentro de nós. Agora escute-me. Eu me maravilho com essas coisas. Eles são chamados de geoides. E eu fico assim, Deus, porque afinal o Senhor escondeu algo tão magnificente assim? Por que que o ouro está dentro de montanhas e montes? Por que os diamantes enterrados nas montanhas? Por que temos que cavar para tê-las? Por que não estão disponíveis em todo lugar para que possamos pegá-las? Existe algo sobre Deus. Ele esconde as coisas belas. E você tem que estar disposto a cavar, e cavar, e cavar, e cavar, e ir mais fundo, e mais fundo, e mais fundo, e mais fundo. Até mesmo o óleo você precisa drenar para achá-lo. Você tem que drenar para achar água. Eu queria saber por que essas coisas não estão disponíveis para que possamos pegá-las por aí, gente.
A próxima vez que alguém te julgar, diga: você não tem ideia do que está acontecendo dentro de mim, sabia? Você não sabe nada a respeito do meu coração. Como nós ousamos julgar as pessoas quando não conhecemos o coração delas? Eu creio que nós precisamos julgar o pecado e as coisas precisam ser consertadas. Paulo corrigiu a igreja porque eles estavam permitindo todo tipo de coisa estúpida acontecer, eles não se preocupavam. Mas existe uma diferença entre julgar e trazer restauração ou apenas julgamento. Amém? Vou te dizer, nós precisamos chegar ao ponto em que Paulo chegou quando ele disse: sabe de uma coisa? Francamente, não importa com o que pensam de mim. Eu mesmo não me sento para julgar a mim mesmo. Deus é o meu juiz. Tem uma outra passagem que Paulo diz: de agora em diante, que nenhum homem me incomode, porque eu carrego no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Você precisa parar de ser tão exigente sobre o que você não é, no que as pessoas pensam, no que você não pode fazer, nos dons que você não tem. Tudo o que você precisa fazer é deixar o Espírito Santo trabalhar com você, e você precisa cavar na palavra, e precisa cavar em oração, e precisa cavar mais um pouco na palavra, e depois cavar mais um pouco na oração. Então em breve começará a fazer diferença na sua vida, e fazer a diferença, 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 e fazer a diferença. E sabe, eu queria te encorajar a realmente parar de se comparar com as outras pessoas e simplesmente tomar a decisão de que você vai ser essa pessoa preciosa que Deus criou você para ser. Para alguns que estão assistindo ao programa, isto seria um grande passo de fé. Porque você gastou boa parte da sua vida comparando-se com as outras pessoas, tentando ser algo que nunca poderia ser. Sabe por quê? Deus não vai te ajudar a ser uma outra pessoa. Ele ama você do jeito que Ele te criou. E claro que todos nós precisamos ser mudados, todos nós precisamos ser melhorados, mas sabe, você pode desfrutar de si mesmo desde onde está até o lugar para onde vai. Precisamos saber quando o que queremos, pensamos e sentimos vem de nós, vem de Deus, ou é apenas uma seta do diabo. Amém? Sua alma, sua mente, seus desejos, suas emoções. É impossível andar no Espírito. Aí vamos nós pular do trampolim e ver quem está disposto a ir. Mas estamos mergulhando no raso, não fique com medo. É impossível andar no Espírito se você não estiver disposto a sofrer na carne. Nós temos aqui dois caminhos. E é aqui que separamos as pessoas que querem prosseguir das pessoas que querem ficar paradas na beirada da terra prometida e murmurar a vida inteira. Eu vou para o outro lado. E eu quero levar mais do que dois comigo. Amém? Agora nós somos o tabernáculo de Deus, o templo de Deus. A Bíblia diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é templo de Deus? Somos compostos de 3 partes: espírito, alma e corpo. No Velho Testamento, o tabernáculo também tinha 3 compartimentos: o átrio exterior, o lugar santo e o santo dos santos. Existe uma correlação disso com seu corpo? Nossa carne é como o átrio exterior, a alma seria o lugar santo, o espírito seria o santo dos santos. Naquele tabernáculo, assim como neste, Deus habita no santo dos santos. Ele habita em nosso espírito. Ele habita no lugar santíssimo, na parte interna do tabernáculo. No Antigo Testamento, existe uma parte externa e uma interna. Guarda isso na sua mente. Vamos abrir em Hebreus 9:8 e ver se podemos aplicar isso na nossa pregação de hoje. Com isso, o Espírito Santo indica que o caminho do verdadeiro Santo dos Santos não está
aberto, e não tem como entrar lá, enquanto a porção externa do tabernáculo permanecer como uma instituição reconhecida e ainda prevalecer. Daí então, enquanto eu estiver reconhecendo a parte externa, eu não poderei viver no espírito. E quer saber? É onde você encontra alegria? É onde você encontra paz? E onde encontra poder? É um lugar de esconderijo? Esse é o lugar secreto do Altíssimo. Foi o lugar que Paulo estava falando quando disse para que eu o conheça e conheça o poder da sua ressurreição, que me levanta de dentre os mortos, enquanto eu estou neste corpo mortal. Vá para o Salmo 91:1, aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo se encontra estabelecido e fixado debaixo da sombra do Onipotente. Esse é o lugar para onde podemos correr quando tudo está contra nós e as circunstâncias não estão boas. Mas enquanto eu estiver me rendendo à carne, sim carne, sim carne. No momento eu não sei exatamente qual é o versículo que é, mas em Romanos capítulo 8 diz: enquanto você estiver alimentando a carne, não poderá agradar a Deus. Ele não fica satisfeito com isso. Por quê? Porque enquanto você estiver alimentando a carne, você não pode viver a vontade dele para a sua vida. E os planos dele para todos nós, nenhum deles poderão ser cumpridos, nem poderemos andar neles. E Deus tem um plano bom para a sua vida. Jeremias capítulo 29, verso 11, Efésios 2:10. Deus tem um plano bom, preparado, pré-ordenado, predestinado. Um plano bom para cada uma de nossas vidas. E nós fomos recriados em Jesus Cristo, nascidos de novo, para andarmos nessas boas obras e termos esta maravilhosa vida que Jesus morreu para nos dar. Jesus Cristo não morreu por nós só para irmos para o céu. Jesus Cristo não morreu por nós só para nos livrar do inferno, mas Ele também morreu para podermos ter uma boa vida enquanto estivermos aqui no decorrer da jornada. Satanás tem escondido isso das pessoas e ele tem tentado convencer as pessoas a pensarem que a vida aqui na Terra é só uma tentativa de passagem. Este véu de lágrimas. Sim, haverá sofrimentos, haverá tribulações e haverá muitas outras coisas que teremos que passar. Mas ainda existe um lugar de esconderijo em Deus e ainda existe o Santo dos Santos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você realmente entra para adorar a Deus e se perde na presença dele, você se preocupa pelo menos um tantinho com seus problemas horríveis? Não, é como se tivessem desaparecido. Existe um lugar em Deus. Não importa se passarmos o resto das nossas vidas tentando viver nele, vale a pena. Amém? Vamos ler novamente. O Espírito Santo mostra que o caminho para o Santo dos Santos ainda não estará aberto, enquanto a parte exterior do tabernáculo continuar sendo uma instituição reconhecida e ainda prevalecer. Gálatas 5,16 diz: se andares no Espírito, não cumprirás os desejos da carne. Aqui não fala que os desejos da carne vão desaparecer. A sua carne, a minha carne, estará nos incomodando até quando Jesus voltar para nos buscar. Mas se estivermos concentrados em andar no Espírito, nós não cumpriremos as concupiscências da carne. Ela pode continuar lá, mas nós não vamos nos render a ela. Mantenha suas feições nas coisas do alto, Colossenses 3:1 diz, não nas coisas da terra, pois nós estamos mortos e nossa vida está escondida em Deus. O que ele está dizendo? Mantenha sua mente nas coisas certas, coloque seu tempo nas coisas certas, coloque sua energia nas coisas certas, coloque sua carne no devido lugar. Mas sejamos como Jesus, eu só tenho uma escolha. Então eu escolhi decidir que quando eu ouvir a voz de Deus, é isso que eu vou fazer. Eu nem sequer penso sobre o que eu quero, não importa o que eu quero, não importa o que você quer, o importante é o que Deus diz. Existe sofrimento nisso? Absolutamente. Sua carne, a minha carne, ela vai começar a gritar desesperadamente. Quantos aqui sabem o que significa quando a sua carne começa a gritar? Você pode realmente sentir, é uma coisa emocional, é assim.
Quando alguém te machucar e você quiser fazer tudo o que você acha que tem direito de fazer e tentar defender a si mesmo. Ah, gente. Teve pessoas que pegaram no meu pé ultimamente e eu quero dizer isso em público hoje. Já teve pessoas que me falaram bom, eles não falaram a verdade. Você vai processá-los? Não? Por que não? Porque Jesus disse: eu sou seu advogado. Ele não me chamou para sair por aí defendendo a mim mesma, ele me chamou para pregar. Ele vai me defender. Ele cuida da minha reputação. Eu gostei disso? Não. Isso feriu? Sim. Eu queria falar isso com eles? Absolutamente. Eu já chorei por isso às vezes. O que eu vou fazer? O que a palavra diz. Ore por mim. É por isso que nós precisamos orar uns pelos outros. Não importa o que eu quero fazer. Porque veja, a única coisa que vai funcionar é o que Deus fez. Não funciona do seu jeito. Essa é uma revelação que você tem que entender hoje. Não funciona do seu jeito. Não funciona. Você dá muitas e muitas voltas na mesma montanha estúpida. Vagando no deserto, chegando até a beira da terra prometida. Deus diz, certo? Do meu jeito, ou do seu jeito, do meu jeito. Dá mais uma volta. Ao redor da montanha. Esse é o momento de você ser alimentado com a palavra de Deus. É por isso que você precisa ouvir algumas coisas assim. Da próxima vez que alguém te ferir e você quiser tirar satisfação com suas próprias mãos e você quiser revidar, você quiser falar com eles, você está querendo defender a si mesmo. E você se sente assim, eu não posso evitar. É aí que você precisa correr para sua Bíblia e olhar em Hebreus 10:30, que diz que Deus é o nosso justificador. Eu lhes pagarei de volta, diz o Senhor. Então você precisa abrir em Romanos 12, que diz, não tente revidar os seus inimigos, mas deixe-os nas mãos de Deus. Você precisa conhecer esses versículos para que quando você for tentado, você possa batalhar com a palavra de Deus. As armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas através de Deus para derrubar fortalezas, derrubando as imaginações, teorias, questionamentos e tudo que se levanta contra o conhecimento da palavra de Deus. Amém? Não importa o que eu acho, não importa o que eu quero. É isso que faz a diferença. E isso é fácil fazer? Não. Oh, vocês estão entendendo? Vocês estão na visão. Se formos falar a verdade, isso não é fácil. Isso vai ser difícil. Mas quer saber, vai ser bem mais difícil se tentarmos fazer as coisas do nosso jeito. Salmo 37:5 diz, entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Isso deve ser para alguém que está aqui. Não comprometa a sua vida. Só estou tentando receber uma promoção no trabalho. Recuse a julgar esses jogos para se dar bem na sociedade. A verdadeira promoção não vem do leste, do oeste, do norte ou do sul, mas vem de Deus. Deus pode te promover e Ele certamente fará isso se você colocar sua confiança nele. Mas se você se comprometer para receber uma promoção, você nunca será feliz com ela. Por favor, me escute hoje. Tome uma decisão que você não quer mais se comprometer. Não justifique as coisas que a sua mente condena. Eu vou te falar isso de novo. Porque Deus está colocando algumas coisas na minha boca que você precisa ouvir. Não justifique aquilo que a sua mente condena. Às vezes nos sentimos mal com alguma coisa, mas justificamos que não tem problema fazer porque outros fazem.
Não interessa o que os outros estão fazendo. Quando você estiver diante de Deus, você não terá que prestar conta pelas outras pessoas. Você prestará conta por uma pessoa, você mesmo. Esse dia está mais perto do que imaginamos. Eu não sei quando Jesus volta. Eu não tenho dom para ensinar sobre os últimos dias, mas eu sei de uma coisa. O tempo passa muito rápido. E se Jesus não voltar agora, as nossas vidas terminarão antes mesmo que nós possamos notar alguma coisa. É melhor nos prepararmos todos os dias das nossas vidas. Amém? Romanos 8:17. E se nós somos seus filhos, nós somos também seus herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Compartilhando a sua herança com Ele. E agora todo mundo está pronto para gritar. Mas você precisa ouvir o último verso e ver se você quer gritar. Nós temos que compartilhar de seu sofrimento se quisermos participar de sua glória. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, compartilhando de sua herança que Ele conquistou e ganhou para nós, pelo seu sacrifício e sofrimento. Graças a Deus nós não temos que pagar pelos nossos pecados. Graças a Deus nós não precisamos ser punidos. Graças a Deus nós não precisamos ser pregados na cruz. Graças a Deus, nós não temos que viver culpados e condenados. Tem algumas coisas que nós nunca precisaremos sofrer. Jesus morreu para nos libertar dessas coisas. Mas tem outras coisas que nós teremos que sofrer. E algumas dessas coisas são parecidas com aquilo que ele passou no jardim. E o que ele passou com Judas. Se você quiser seguir a Cristo, mais cedo ou mais tarde, você vai receber um beijo de Judas. O que é um beijo de Judas? Você é traído por um amigo? E você ainda o ama até o fim? Ou você ora pelos seus perseguidores? Como Jesus fez naquela cruz? Ou como Estevão fez quando o apedrejaram? Ou como naquele momento quando Jesus sofreu tanto no jardim, porque ele queria tanto correr da vontade de Deus? E mesmo assim, ele sabia que ele não podia. E a Bíblia diz que ele sofreu tamanha agonia na sua mente que ele suou grandes gotas de sangue. E os anjos desceram e ministraram a ele e o fortaleceu. Nós nunca chegaremos a passar por esse grau, mas haverá momentos em que vamos sofrer tentando tomar a decisão certa, porque uma parte de nós vai querer correr da vontade de Deus, mas a outra parte de nós sabe que nós não poderíamos fugir da vontade de Deus. Nós teremos que passar por momentos em que vamos ter que fazer coisas que não estamos com vontade de fazer coisas que não queremos, fazer coisas que não gostamos, mas isso nos leva às coisas que nós queremos e que nós gostamos. Nós temos um deserto que devemos passar para entrarmos na terra prometida, mas o tempo que vamos demorar nele cabe a nós. Podemos chegar ao limite milhões de vezes na vida e tomar a decisão errada e dar mais uma volta na montanha. A resposta será a mesma quando nós voltarmos. Quantos aqui concordam que nós podemos determinar o tempo que nós vamos vagar pelo deserto? Aleluia! O que são emoções? Significa empolgar-se, prosseguir. Eu amo isso, gente. As emoções querem aflorar, querem fazer-nos chegar ao limite e segui-las. Normalmente, uma resposta forte à definição de emoção diz: isso pode até envolver mudanças psicológicas que podem fazer você sentir um estado de agitação ou distúrbio. Emoções são sentimentos, tais como raiva ou empolgação. As emoções podem mudar as expressões faciais. Elas podem fazer você cerrar os dentes. Elas podem te fazer sentir determinado, te dar um coração vencedor, elevar a pressão sanguínea, boca seca, fazer você temer. Sentimentos, sentimentos, sentimentos. O que o medo faz é produzir um sentimento. O medo é um espírito que produz um sentimento.
E quando nos prostramos diante desses sentimentos, aí Satanás tem um caminho na nossa vida. Você não sabe como eu me senti. Da primeira vez que eu fiquei diante de uma multidão decente de pessoas, eu nunca vou esquecer, foi em Jacksonville, Flórida, e havia 900 pessoas no culto. Eu nunca tinha falado para mais do que... Bem, eu já tinha feito algumas reuniões na minha igreja. Por causa disso, eu já havia falado para mais ou menos 100 pessoas, mas eu nunca tinha saído da cidade para pregar. Eu estava só começando meu ministério. E muitas pessoas famosas tinham sido convidadas para pregar. Uma dessas pessoas famosas desmarcou de última hora. E eu fui a substituta dessa pessoa famosa. Ninguém sabia disso. Eles tinham nos chamado para falar e eu nem estava fazendo sessão principal, eu fazia um workshop. Tinha o reverendo tal e tal, e o doutor tal e tal, o reverendo fulano de tal e Joyce Meyer. De Fenton. Eu nem sequer era de um lugar que fosse importante. Eu tinha uma visão grande para as minhas fitas de ensino e nós trouxemos uma mesa cheia de fitas de estudo, centenas de fitas de estudo. A maioria daquelas pessoas não trouxe nada e diziam, quem é ela? Alguém já ouviu falar dela? E aí chegou a minha vez de subir e falar sobre o que eu estaria falando no workshop. Eu sou uma pessoa ousada, eu estou te falando a verdade. Eu abri a minha boca e fiquei com tanto medo que não saiu nada. Eu só consegui fazer um barulho assim. Eu sabia que naquele momento eu teria que tomar uma decisão. Eu poderia engolir seco e tentar novamente, ou poderia sair correndo. Voltar para Fenton e ficar lá o resto da minha vida. O que você acha que o diabo estava me falando? Volta para o seu lugar, querida. Você está aqui com grandes homens e não está preparada para isso. Ninguém te conhece, ninguém se importa e você não tem nada a fazer. O que eu estou tentando dizer é que o medo produziu um monte de sentimentos. O medo é uma aparência falsa que parece ser verdadeira. Ele produz muitos sentimentos na sua vida. E se nós nos prostrarmos a esses sentimentos, bem, eu sinto, eu acho, eu quero, eu acho. Não chegamos a lugar nenhum na vida. A mensagem de hoje foi a respeito de aprender a lidar com as suas emoções. Não necessariamente se você pode ou não ter sentimentos, nós sempre vamos tê-los. As emoções são muito incertas e às vezes nós gostamos delas e às vezes não. Às vezes são agradáveis e às vezes não. E às vezes elas somem quando precisamos delas e quando não queremos existe uma multidão delas. E isso nós temos que aprender a natureza das emoções. Nós temos que aprender o fruto do domínio próprio porque seremos absolutamente tentados nesta área. Precisamos tomar uma decisão e acreditar na palavra de Deus ou no que nós sentimos. Algumas vezes eu falo para as pessoas, você está servindo o Deus da Bíblia ou o Deus dos seus sentimentos? Satanás gosta de trabalhar através dos sentimentos. Ele tenta nos fazer prostrar aos nossos sentimentos o tempo todo. Eu mesma tive muitos problemas emocionais na minha vida por causa do abuso que eu sofri na minha infância. E claro, você não precisa ter sido abusada para ter problemas emocionais. Algumas pessoas são mais emotivas do que as outras, até devido à personalidade. Todos nós precisamos aprender a lidar com as emoções. Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Hoje nós vamos continuar ensinando sobre disciplina e domínio próprio. Estaremos falando sobre como é importante disciplinar as palavras que saem das nossas bocas. E sabe, as palavras contêm poder, elas são containers de poder. Elas carregam poder criativo ou destrutivo, positivo ou negativo. Continue comigo e aprenda mais sobre a importância de vigiar as palavras. As palavras são containers de poder. Mas elas carregam tanto um poder negativo e destrutivo, como um poder positivo e criativo também. Você pode abençoar o seu futuro com suas palavras, você pode amaldiçoar o seu futuro com as suas palavras. As coisas que você fala hoje, você estará vivendo amanhã. As palavras são poderosas.
Não importa o que lhe digam, você acredita mais no que você mesmo diz do que em qualquer outra pessoa. Nós precisamos começar a dizer o que Deus diz, não dizer o que nós pensamos, ou dizer o que o mundo diz, ou principalmente dizer o que nós sentimos. Temos de disciplinar essas áreas das nossas vidas. E precisamos saber que Deus falou sério quando Ele disse: na boca está o poder da vida e da morte. O que você disser é o que você comerá. Se você falar morte, estará comendo morte. Isso envenena a sua vida. Se você falar vida, você comerá a vida. Você pode se tornar depressivo ou feliz simplesmente pelo seu falar. Você pode fazer as pessoas querer estar ao seu lado ou querer se afastar de você o máximo que elas puderem, simplesmente pelo que você escolher falar. Ninguém gosta de estar ao lado de uma pessoa que reclama o tempo todo. Ninguém gosta de estar do lado de um aborrecido. Ninguém gosta de ficar perto de alguém negativo. E você sabe, é possível que mesmo que você seja uma pessoa maravilhosa, possa ter alguns hábitos ruins que precisam ser quebrados. Provérbios 10, 19. Diz: na multidão das suas palavras não faltará a transgressão, mas aquele que restringe os seus lábios é prudente. Agora, restringir algo significa disciplinar ou não deixar sair qualquer coisa. Vamos ler de novo. Aquele que restringe seus lábios é prudente. Prudente significa bom gerenciador. Mas na multidão de palavras não falta a transgressão. Uma das coisas que todos nós precisamos aprender, inclusive eu mesma, e esse tem sido meu projeto com o Espírito Santo há muito tempo, é falar não somente para me fazer ouvida. Quando você fala demais, você sabe, sempre acaba arrumando um problema, uma encrenca. Hein? Amém? Quero dizer, relacionamentos podem ser destruídos quando as pessoas dizem coisas que elas não queriam ter dito, e você se torna um tolo, às vezes, quando diz coisas que você não queria ter dito, mas eu quero te falar sobre algo hoje que eu creio ser ainda mais profundo do que tudo isso, por causa de uma coisa que Deus me falou pessoalmente semana passada. Na verdade, eu acho que foi mais ou menos no meio da semana anterior. Eu estava orando e senti o Senhor me dizer: eu quero aumentar a unção na sua vida, mas você precisa tomar cuidado com a sua boca. Agora, isso não significa que eu não tenha unção, que eu não esteja tomando cuidado com a minha boca, mas sim que Deus está me chamando a um nível mais alto de prestação de contas a respeito das minhas palavras. Talvez você não precise ouvir isso, mas eu quero compartilhar por precaução. Quantos aqui gostariam de ter mais do poder de Deus e da unção na sua vida? Veja, uma das coisas que eu aprendi é que eu não posso ter a doença da língua solta em casa e murmurar, reclamar, falar mal, fofocar e debater e ser negativa e depois subir aqui e esperar ter poder neste púlpito. Isso é chamado de mistura. A Bíblia diz que com a mesma boca você louva a Deus e amaldiçoa os homens, criados à semelhança de Deus. Sabia que tem pessoas que veem os cultos como esse e louvam a Deus em todos os cultos e depois saem e reclamam sobre 4 ou 5 coisas que elas não gostaram sobre esta conferência? Deus quer ministrar a vida para você e você está matando isso com as suas próprias palavras. Eu lembro que para mim foi muito tremendo a primeira vez que eu ouvi uma mensagem assim. E eu imagino que essa não seja a primeira mensagem que você já ouviu sobre a boca, mas não significa que não precisa ouvir mais. Tem certas mensagens que precisarão ser ouvidas de vez em quando, enquanto nós vivermos. E uma delas é sobre os nossos pensamentos, outra é sobre nossas palavras e outra é sobre como controlar as emoções. São áreas que realmente geram muitos e muitos problemas. Precisamos de manutenção nesta área. O Senhor quer aumentar a sua unção. E quero tirar um tempo para te dizer o que é unção, quão valiosa ela é e por que você precisa querer ter o máximo dela.
Deus quer aumentar a sua unção, mas você precisa ser mais responsável pelas suas palavras e pelo que sai da sua boca. Vamos abrir em Tiago, capítulo 3. Se você puder guardar essa palavra no seu coração hoje, ela pode realmente trazer mudança em sua vida. Ela pode fazer uma grande diferença em sua caminhada espiritual. Então, geralmente, nós abrimos portas para o diabo simplesmente pelo que nós dizemos. Aleluia. Tiago 3:1. Não muitos de vocês podem se tornar mestres. Meus irmãos, porque vocês sabem que os mestres serão julgados por um padrão mais elevado e maior severidade que outras pessoas. Portanto, isso significa maior prestação de contas e maior condenação. Agora, sabe, antes que você se orgulhe e diga, bem, eu não sou nenhum mestre. Todo mundo está basicamente ensinando alguma coisa a alguém. Amém? Agora, eu creio que eu tenho um nível maior de responsabilidade, porque Deus está falando através da minha boca. Na televisão, para 2 milhões de pessoas, 5 vezes por semana. Por isso, eu preciso realmente prestar contas num grau bem mais alto. Mas isso não significa que isso seja apenas para alguns aqui. Todo mundo é chamado e ungido por Deus para alguma coisa. E se você quiser que essa unção seja efetiva, precisará tomar cuidado com a sua boca do mesmo jeito. Se você for um pai e está ensinando seus filhos, se você for um funcionário que todo mundo sabe que é cristão, você está ensinando as pessoas ao redor quais são as suas atitudes de cristão. Não adianta nada falar para eles que precisam ir à igreja toda semana. E como você carrega 12 traduções diferentes da Bíblia todos os dias e está usando o seu cinto com o gravador e durante o almoço fica fofocando sobre o chefe, murmurando, reclamando e falando mal, você não está dando um bom testemunho. Nós vamos ser tentados nesta área. Não existe área que somos mais tentados do que as palavras. Quero dizer, a coisa mais difícil do mundo às vezes é não falar nada. E a coisa triste é que muitas vezes sai da nossa boca antes mesmo que saibamos o que está acontecendo. Eu acho que a melhor coisa que podemos fazer, uma vez que reconhecemos, é nos arrepender rapidamente, não simplesmente achar que não significa nada. Amém? Se precisar, peça para alguém da sua família ou alguém que você ama e admira para te ajudar na prestação de contas sobre as palavras. Toda vez que você me ouvir dizer uma palavra torpe, me fale. Toda vez que eu reclamar alguma coisa, me fale. Se eu começar a fofocar, me fala que você não quer ouvir. E se eu começar a contar o segredo de alguém, diga-me, você não deve fazer isso. Mas na maioria das vezes não queremos ouvir porque somos orgulhosos, não gostamos da verdade. Porque nós sempre tropeçamos, caímos e ofendemos de muitas formas. Mas se alguém não tropeça no falar, se ele nunca fala nenhuma coisa errada, ele tem um caráter totalmente desenvolvido. E é um homem perfeito, apto a controlar o seu corpo e controlar a sua natureza. Ele disse, se você controlar sua boca, você pode controlar qualquer coisa na sua vida. Pode controlar suas emoções, pode controlar a sua mente, controlar as suas finanças, pode controlar a sua atitude. Eu acho que eu poderia ir mais longe e dizer que você pode controlar o seu futuro. Se você souber como controlar a sua boca. Se colocamos cabresto na boca do cavalo para fazê-lo obedecer, nós podemos controlar todo o corpo deles. Agora, um cabresto na boca do cavalo é muito pequeno. Com certeza bem menor do que o corpo todo do cavalo. Mas só por causa dessa coisinha na boca do cavalo, o seu corpo inteiro, ou toda a direção daquele animal é decidido. Então o que Deus está dizendo? Essa coisinha aqui, ó, determina o curso da minha vida. E a sua determina o curso da sua vida. Agora, eu não estou inventando isso. Está escrito aqui. Amém? Eu espero que tenha muitos aqui que nunca ouviram nada disso. Porque isso pode trazer mudança de vida quando você começar a perceber o poder das suas próprias palavras. O poder das suas próprias palavras.
Quando eu penso em algumas coisas que o meu pai, Deus o abençoe, ele não conhecia nada melhor então, mas quando eu penso em algumas coisas que ele costumava falar comigo, me dizendo que eu nunca iria ter coisa alguma, que eu não era muito boa, e outras coisas diferentes que ele dizia quando ficava com raiva, e quando eu penso nas coisas que eu precisei batalhar por causa das maldições que estavam penduradas na minha vida por causa das palavras dele. Nunca fale para os seus filhos que eles só servem para fazer bagunça, que eles nunca fazem coisas boas, que eles nunca conseguirão nada. E tem algo que temos a tendência de dizer: você não consegue fazer nada direito? Por que você sempre faz essa bagunça? Toda vez que eu te peço algo, você faz bagunça. Sabe, nós temos essas palavras de sempre e nunca, e você sabe, nada é sempre e nunca. Amém? Verso 4, da mesma forma, veja esses navios. Embora eles sejam tão grandes e sejam levados pelos ventos fortes, eles são guiados por um pequeno leme para onde esse pequeno objeto determinar. Pense agora sobre isso. Pense numa linha de oceano. Às vezes eles são do tamanho de uma grande cidade. E o que determina a direção deles? Alguém que está sentado atrás de um volante de ferro desse tamanho assim? Determinando toda a direção desse grande e imenso navio. Da mesma forma, essa pequena coisinha aqui determina o curso da sua vida. Verso 5. Da mesma forma, a língua é um pequeno membro. E ela pode provocar coisas grandes. Veja o tanto de madeira como uma floresta imensa pode ser incendiados por uma pequena brasa. Em outras palavras, ele está dizendo, sabe, não é necessário que haja muita coisa errada saindo da sua boca para que haja um grande problema em sua vida. E a língua é fogo. Ela é um mundo de perversidade entre os nossos membros, contaminando e depravando todo o corpo e incendiando o curso da natureza, o ciclo da natureza humana, sendo a si mesma guiada pelo inferno. O que isso nos diz? Que Satanás realmente certamente tenta usar a nossa boca. Porque todo tipo de fera, e pássaro, e réptil, e animal marinho pode ser domado e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua humana não pode ser dominada pelo homem. Ela é um mal, indisciplinada, irreconciliável, incansável, cheia de veneno mortal. Com ela nós bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos o homem criado à semelhança de Deus. Da mesma boca saem bênçãos e maldições. Essas coisas, meus irmãos, não podem ser assim. Uma unção forte e uma língua solta não podem caminhar juntas. Você pode analisar o caráter de uma pessoa pelo que sai da sua boca. Você pode dizer o nível de maturidade espiritual pelo que sai da boca dela. Você pode descobrir muitas coisas, até mesmo sobre si próprio, simplesmente ouvindo a si mesmo por alguns dias. Vocês estão parecendo o cabrito no Portão Novo ou algo assim, é? Escute a si mesmo por alguns dias. Ou nós achamos que temos uma grande fé. Mas ouça algumas coisas. Precisamos escutar algumas coisas que saem da nossa boca e nos localizaremos rapidamente. Nós pensamos que temos uma caminhada tremenda de amor. Precisamos escutar algumas das coisas que falamos sobre as pessoas e algumas coisas que falamos para as pessoas. O que sai da nossa boca revela o nosso caráter verdadeiro. E o nível da nossa maturidade espiritual revela a condição do nosso coração. Mateus 12, 34, 37 diz, a boca fala do que o coração está cheio. Se você tiver coisas ruins dentro de você, você as colocará para fora pela sua boca. Mas se houver coisas boas dentro de você, você acabará revelando coisas boas. Eu posso aprender sobre o meu coração. Eu não quero ser auto-enganada. O auto-engano é a pior condição que nós podemos estar. Porque pensamos que somos alguma coisa que não somos.
E nós temos problemas, mas não achamos que temos, portanto, nós não estamos abertos a receber ajuda nesta área. Na verdade, quando a mensagem é pregada, nós achamos que todo mundo precisa dela e queremos aprender para que possamos falar para as pessoas, mas de alguma forma nós ignoramos a nós mesmos e nunca aplicamos para as nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos enganados. Engano significa acreditar numa mentira. Então, quando eu te falei o que eu iria pregar hoje, se alguém pensou, nossa, eu já ouvi 30 mensagens sobre a boca, sabe? Eu queria uma palavra mais profunda hoje. Isso é tão profundo quanto você possa receber. Amém? A condição do coração do homem é, na verdade, a coisa mais importante para Deus. Você pode falar e começar a julgar a condição do seu próprio coração e do coração dos outros, simplesmente ouvindo o que eles têm a dizer. Em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, nós vimos que Deus ungiu a Davi, porque ele tinha um coração puro e imaculado. Davi não tinha a melhor aparência, e ele não era necessariamente o mais talentoso. Na verdade, quando o profeta chegou para ungir um rei dentre os filhos de Jessé, eles nem se preocuparam em trazer o Davi lá do campo. Eles trouxeram todos os outros irmãos primeiro, e Deus disse, não é esse, não é esse, não é esse. Ele passou por cada um dos irmãos, e o profeta disse, mas ele parece ser bom, ele parece tão isso, ele é tão talentoso, ele é isso, e aquilo outro. Mas Deus conhecia o coração deles. É por isso que às vezes você vê Deus usando pessoas que você pensa assim, por que isso? Eu sou uma dessas pessoas e eu entendo totalmente essa mensagem. Porque eu sou uma ninguém de lugar nenhum. Mas quando Deus toca a sua vida, Ele não faz isso porque você é talentoso, capacitado, ou de melhor aparência, ou mais esperto. Mas Ele vê algo no seu coração. Ele sente que Ele pode fazer alguma coisa. Amém? Então eles finalmente trouxeram Davi do campo. E com certeza, Deus ungiu a Davi. Porque ele tinha um coração puro. Agora isso não quer dizer que ele não cometeu erros. Nós sabemos que Davi cometeu vários e grandes erros. Mas nós também sabemos que ele se arrependeu intensamente pelos seus pecados. E ele também amou muito a Deus. Escute isso. Ele não deixou o seu erro terrível arruinar seu relacionamento com Deus. Veja, muitas vezes as pessoas chegam com algo horrível que elas cometeram e elas se afastam de Deus. Mas quero te dizer, você precisa prosseguir em Deus quando você cometer grandes erros. Deus não vai te rejeitar por causa dos seus erros e você não pode tratá-lo como se ele fosse rejeitar você. Amém? Davi obviamente conhecia a importância das palavras porque ele fala sobre a sua boca nos salmos que ele escreveu. E muitas vezes ele declara à frente do seu tempo que tipo de coisas ele iria falar e que tipo de coisas ele não iria falar. Então vamos abrir em Salmos um pouquinho, Salmos 17. Salmo 17, verso 3. Provaste o meu coração, você me visitou de noite, você me provou e não encontrou nenhum propósito mau em mim, e eu tenho proposto que a minha boca não transgrida. Ou seja, o que Davi estava dizendo, olha, eu estive pensando sobre isso, e sei o quanto a boca é incerta, e eu apliquei o meu coração, eu decidi que eu vou disciplinar a minha boca, e eu estou propondo que a minha boca não vai pecar contra Deus. Em outras palavras, ele não simplesmente pensou sobre as palavras, ele pensou sobre todas as palavras da sua boca. E você sabe de uma coisa, eu precisei aprender na minha vida, isso me livrou de tantos embaraçamentos e tantas decisões radicais erradas. Isso é quando as pessoas chegam e me falam algo que alguém está fazendo, que ele conhece, que eu não vou gostar. Eu finalmente aprendi a esperar até poder lidar com isso. Porque inicialmente eu pensava, bem, eu vou dizer isso, eu vou dizer aquilo, eu vou falar isso para eles, eu vou falar aquilo, e eu vou falar isso aqui, eu vou falar aquilo outro. E na maioria das vezes isso é fruto das suas emoções e da sua raiva. E se você falar muita coisa assim,
acabará fazendo uma grande bagunça. Eu recomendo que você nem sequer cuide da disciplina dos seus filhos e da punição até que você tenha realmente pensado no que você vai fazer a respeito. Ou você será como eu era. Você não vai sair dessa casa por um mês, sabia? Então depois do segundo dia está assim, sabe de uma coisa? Por que você está sendo um filho tão bom? Daí eles pensam que você é uma cesta de basquete. Eles começam a aprender cedo que não podem depender da sua palavra para nada. Se o meu marido falasse para os meus filhos que não poderiam sair por um mês, você podia marcar no calendário, eles não saíram por um mês. A Bíblia fala em Provérbios 18:21 que o poder da vida e da morte estão na língua. Definitivamente precisamos tomar muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca. E eu acredito que você vai fazer isso. Não somente tente, mas ore sobre isso. A Bíblia diz que nenhum homem pode domar a língua. Nós não podemos, mas Deus nos ajudará se nós orarmos pedindo. Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Hoje nós vamos continuar ensinando sobre disciplina e domínio próprio. Estaremos falando sobre como é importante disciplinar as palavras que saem das nossas bocas. E sabe, as palavras contêm poder, elas são containers de poder. Elas carregam poder criativo ou destrutivo, positivo ou negativo. Continue comigo e aprenda mais sobre a importância de vigiar as palavras. O que é unção? Nós sempre estamos falando sobre a unção e tenho certeza que deve haver pessoas que vêm à reunião pela primeira vez e ouvem falar sobre a unção e você não tem nem ideia do que estou falando a respeito. A palavra ungir significa derramar e esfregar ao redor. Eu poderia pegar óleo e me ungir com ele e poderia derramá-lo sobre todo o meu corpo. E tem uma boa notícia. Nós somos ungidos com o Espírito Santo. Então nós somos ungidos pelo Espírito para que possamos tê-lo dentro e sobre nós. Uhul! Isso é tremendo! Queridos, a unção é a presença de Deus. A unção é o poder de Deus. E a unção é capacitadora. Então a unção chega e nos capacita a fazer alguma coisa que nós não poderíamos fazer sem a unção.
ou pode facilitar algo que seria muito difícil se você não tivesse a unção para fazê-lo. Uma das formas de saber o que Deus quer que você faça é vendo que você tem unção para fazer e o que você não tem unção para fazer. Sabia que subir aqui e pregar, isso é absolutamente a coisa mais fácil para mim. Assim que sei o que Deus quer que eu fale, eu posso subir aqui e falar até que todos vocês caiam mortos. Paulo pregou por tanto tempo que um homem caiu da janela e morreu. E sabe, isso é super fácil para mim. Eu sei que essa é a vontade de Deus para mim. Mas tem outras coisas, até mesmo outros aspectos do meu ministério, que, embora eu sinta graça para fazê-las e precisem ser feitas, eu não me sinto fortemente ungida nesta área. Então, se eu for bem esperta, eu chamarei pessoas para me cobrir. E eu vou contratar pessoas para estarem perto de mim, que sejam realmente ungidas para fazer aquilo que eu poderia fazer com muito esforço, mas que eu não preciso desperdiçar o meu tempo fazendo. Amém? João capítulo 2, verso 27 diz: a unção nos ensina, nos guia e ela nos conduz. Sem a unção, tudo é muito difícil. Aprenda a seguir a unção e você começará a andar no Espírito. A unção faz com que as pessoas e coisas se encaixem. E eu creio, não estou necessariamente falando aqui sobre um relacionamento conjugal, embora isso se aplique, mas eu não quero que você entenda o que digo fora do contexto. Eu acho que existe uma unção para as pessoas ficarem juntas. Porque quando elas estão, elas se encaixam. Não se torna uma luta difícil o tempo todo, tentando se dar bem e tentando se fazer como aquela pessoa. Amém? Agora é claro que se você já está casado com alguém e está tendo muitos problemas, não chegue em casa dizendo: chega, eu sabia. Nós não somos ungidos para estarmos juntos, a Joyce me falou. Nesse caso, você precisa orar para que haja uma unção. Amém? Mas fora do relacionamento conjugal, quero dizer, eu creio que existem certos amigos que Deus ungirá para mim. E se encaixarão, é como se você não precisasse tentar gostar dessas pessoas e não precisasse tentar se dar bem com essas pessoas. É como, está lá. Você não precisa se esforçar, não tem que lutar, você pode vê-los o tempo todo, pode não vê-los durante um ano, e quando você volta é como se estivessem juntos sempre, o tempo todo. Quer dizer, está lá. Amém? Eu acho que às vezes quero ser cuidadosa com a maneira que falo isso, porque nós devemos amar todo mundo. Mas eu acredito que, às vezes, nos esforçamos para desejarmos estar perto de algumas pessoas, sabe? Que, na verdade, Deus não nos ungiu para estar com elas, mas precisamos fazer isso para provar que somos bons. E sabe, Paulo e Barnabé não se davam bem, por isso se separaram. E não existe nenhuma indicação na Bíblia que eles estivessem errados quando fizeram isso. Nós somos chamados à paz. Então, se você tem amizade com alguém que está sendo sempre conflitante, então é melhor você perguntar a si mesmo e a Deus se essa é uma amizade que Deus quer que você deposite todo o seu tempo e energia. Porque deve haver outra pessoa que Deus realmente ungiu. Eu costumava escolher meus próprios amigos e honestamente não estava funcionando. Eu cometi muitos erros tentando escolher porque eu dizia: oh, uau, sim, sabe, eu acho que eu gostaria de ser amiga dela. E quem nós escolhemos? Nós sempre escolhemos alguém que é importante, tem prestígio, tem dinheiro, tem posição, ou seja lá o que for. E todas as vezes que eu fazia isso, eu acabava arrumando encrenca e ficando magoada. Tem sido interessante as pessoas que Deus tem conectado comigo. Elas não seriam as pessoas que inicialmente eu teria escolhido, mas elas se tornaram amigos maravilhosos. E uma das minhas melhores amigas é a esposa de um pastor em Minnesota. Ela deve estar me assistindo agora. Oi, Roberta. Eu te amo. Ela tem uma personalidade muito diferente da minha. Estou falando sério. Ela é muito sanguínea, sabe? Borbulhante. E ela diz que eu preciso dela, que ela é a minha amiga engraçada. Isso é verdade. Eu preciso disso porque eu ficaria pensando em tudo até a morte, tentando
entrar, sabe, no profundo de todas as coisas, e ela não me deixa fazer isso. Quando eu estou perto dela, ela e eu simplesmente, nos encaixamos. E nós já somos amigas há 17 anos, e eu imagino que nós seremos amigas até Jesus voltar. Nós nos vimos umas 4 ou 5 vezes por ano, mas temos um bom relacionamento porque existe uma unção nisso. Quando existe uma unção, as coisas caminham. Quando somos ungidos para alguma coisa, nos sentimos confortáveis em fazer isso. Nos alegramos, nos sentimos bem. Agora, deixe-me esclarecer algo. Deus pode nos pedir para fazer algumas coisas durante um tempo que nós não somos fortemente ungidos para fazer. Quando Ele faz, escute-me, essas coisas acontecem para treinamento, crescimento e maturidade espiritual. E até mesmo para trazer quebrantamento à sua vida. E tudo isso nos prepara para entrarmos naquilo que nós somos ungidos para fazer. Ouviu o que eu disse? Existem momentos que sabemos que devemos fazer algo, mesmo quando particularmente não gostamos disso. Essas coisas não são eternas, são coisas temporais que possuem um propósito definido para a sua vida. Exemplo, nos primeiros dias do meu ministério, eu tentei o ministério nas ruas e eu saí às ruas de St. Louis e entregava panfletos no sábado de manhã. E eu odiava. Eu não gostava daquilo. Ficava constrangida, não era muito boa com isso, mas eu sei que Deus queria que eu fizesse aquilo. E foi muito bom para mim. Porque isso quebrou o orgulho idiota que eu tinha e precisava ser quebrado, concernente ao que as pessoas pensavam de mim. Mas então existem lugares que Deus coloca você que, veja, talvez você não possa frequentar o seminário, mas sabe, o Espírito Santo tem um seminário para você. Amém? Quando eu digo que se você é ungido para alguma coisa, vai se encaixar, vai se sentir bem, você vai aproveitar, não quero que me entenda errado. Tem alguns lugares que você sabe que precisa ficar, mas também sabe que não é algo para sempre. Você sabe que é um lugar que Deus tem para você, você pode se sentir aprendendo coisas e crescendo neste lugar. Eu trabalhei no ministério de outra pessoa por 5 anos e foi um dos 5 anos melhores da minha vida e ao mesmo tempo foram os piores. Certamente não era onde eu pretendia estar. Deus queria que eu estivesse no meu ministério, mas eu não poderia ter autoridade até que eu soubesse como estar debaixo de autoridade. Amém? Então Deus me colocou em um lugar debaixo de uma forte autoridade masculina que era duplamente difícil para mim, porque eu tinha um problema com homens, e especialmente homens fortemente autoritários, por causa do meu relacionamento com meu pai. Então, às vezes, Deus te coloca em lugares que são difíceis para você. Ele te coloca lá por algum motivo e você pode não se sentir especialmente ungido a ponto de desfrutar disso, mas Deus te ungirá para estar lá por um período. Quantos aqui entendem o que eu digo? Certo. Eu creio que algumas vezes Deus te ungirá para ter um relacionamento com uma certa pessoa que Deus quer que você ajude. E se ela deixar você ajudá-la, Deus usará você e quando tudo estiver completo, Ele levará você para uma outra pessoa. Amém? A unção é o poder de Deus que destrói cadeias e correntes e liberta os cativos. A unção é a presença e o poder de Deus em nossas vidas. É o dom mais precioso que nós temos na terra. Depois da nossa salvação, eu acredito que a presença de Deus em nossas vidas é incrivelmente valiosa. Precisamos tratar a unção como algo de valor. Bem, o que isso tem a ver com as nossas palavras? Bom, abre em Efésios 4. Glória a Deus, eu acho que estamos dando um chute na boca do diabo. O que você acha disso? Abre em Efésios capítulo 4, verso 30. Não entristeçais o Espírito Santo. Não faça algo que espante a pomba e ela vai embora. Agora, Deus nunca nos abandona, mas nós podemos perder o senso de sua presença. Se fizermos coisas que o desagrada, podemos sentir um bloqueio no fluir. Quantos entendem isso?
nós podemos sentir um bloqueio no fluir. Eu passei por uma situação assim alguns anos atrás em que eu me levantava para pregar e sentia como se fosse um bloqueio. Nem todo mundo sentia, porque o Dave me dizia, não tem nada de errado com sua mensagem, mas eu me sentia terrível. Eu mal podia esperar para que o culto terminasse. Sabe, quando o pregador começa a olhar para o relógio, ele está com problemas. Secretamente eu dizia, não, mas 15 minutos não posso esperar para ir embora. Isso me aconteceu em 2 ou 3 reuniões seguidas e começou a me deixar preocupada, porque eu gosto do jeito que está atualmente, em que eu venho aqui, falo, eu nem sequer sei o que vou dizer, mas isso não importa, porque eu sei que Deus está no controle, eu confio nele, eu estou me divertindo, é legal e tudo está bem, glória a Deus. Era tão engraçado quando a nossa equipe de TV estava tentando anotar minhas falas e seguir a pregação, era como, haha, divirtam-se. Mas eu comecei a sentir aquele bloqueio e continuou daquele jeito por um longo tempo e eu não sabia o que estava errado. Voltei de um culto certa noite e eu disse ao Dave, eu não vou dormir até Deus me mostrar o que está errado, pois eu não aguento se algo estiver errado, algo bloqueando a minha unção. Eu orei por um longo tempo e Deus nunca mostrou nada de errado comigo. De manhã o Dave me disse, eu acho que Deus me mostrou qual é o seu problema. Imediatamente tive uma atitude. Eu pensei, ok, bem, você também tem alguns problemas. Eu fiquei muito chateada com Deus porque eu pensei, por que o senhor não me falou? Por que tinha que sair contando para ele? Então eu disse, bem, o que é? Ele disse, você se lembra de uma noite que nós estávamos falando sobre tal pregador? E eu disse, sim. Ele disse, bem, sabe, você dizia algumas coisas sobre a pregação dele, que não eram muito convincentes, que ele ia em todas as direções, e você sentia que ele nunca chegava a lugar nenhum, e você sentia que ele era confuso, e disse isso e aquilo, e ele disse, eu sinto que Deus me mostrou que você, na verdade, não devia ter feito aquilo, e isso é o que está errado. Bem, você fez a mesma coisa que eu fiz. Demorou alguns dias para eu estar aberta para o que Deus teria ou não teria dito ao Dave. E quando eu finalmente entendi que ele tinha falado, eu comecei a jejuar. Eu comecei a buscar a Deus. E foi então que Deus me revelou essa passagem para mim, Tiago 3, que nem todos vocês se tornem mestres. Porque um mestre tem uma responsabilidade maior e será julgado com maior severidade. Sabe o que Deus me mostrou como mestre da palavra? A última pessoa no mundo que você jamais poderia criticar seria outro mestre da palavra. Porque então não estaríamos dizendo coisas erradas, mas é algo que vem do orgulho. Quando começamos a nos comparar com alguma pessoa que está fazendo a mesma coisa que nós estamos e começamos a julgar e criticar, bem, com certeza eu poderia fazer esse penteado melhor que o dela. Ou o que quer que seja, eu com certeza poderia decorar melhor aquela casa, sabe? Você precisa ter cuidado. Tenha cuidado. Mas assim que eu me arrependi, gente, a unção voltou. E eu aprendi uma lição. Isso não significa que eu não precisei me arrepender outras vezes, mas eu aprendi uma lição. Bem, então Efésios 4:30 diz, não entristeçais o Espírito Santo. O que entristece o Espírito Santo? No verso 29, não deixe nenhuma linguagem tola, ou poluída, torpe, ou incompleta, ou conversa sem valor jamais sair da sua boca, mas somente o que for benéfico para o progresso espiritual dos outros irmãos. E somente diga alguma coisa que seja aproveitável à ocasião. Para que possa ser uma bênção. Às vezes as pessoas dizem coisas totalmente na hora errada. Pode até existir um tempo para isso, mas esse não é o tempo. Amém? E fale coisas que serão bênção, que consideram graça àqueles que ouvirem. Tenho certeza de que a lista seria infinita, mas que tipo de coisa seria parte de uma linguagem tola e poluída? Posso te dizer que a primeira coisa é a murmuração. Deus considera a murmuração algo tolo e que polui a nossa vida espiritual. Filipenses 2:14. Faça todas as coisas sem reclamação, murmuração ou crítica.
Quantas coisas nós fazemos, reclamamos, encontramos defeitos ou murmuramos? Todas as coisas. Salmo 34:1 diz: eu bendirei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor continuamente sairá da minha boca. Agora abra comigo rapidamente Lamentações 3, porque você verá algo realmente poderoso escrito por Jeremias. Precisamos disso. Lamentações 3:26. É bom que alguém sente sozinho. Agora veja isso. É bom que alguém espere com paciência e em silêncio, pois a salvação vem do Senhor. Então, eu desenhei uma seta e eu marquei sofrer em silêncio. Quando estamos esperando pela libertação de Deus, a Bíblia diz espere em silêncio. Ou seja, nós não precisamos sair por aí contando sobre todas as coisas que nós estamos passando para que todo mundo nos escute. Agora veja. É bom para que o homem suporte o fardo da disciplina divina durante a sua mocidade. Agora entenda isso. Assente-se solitário, sem reclamar. E então, espere em silêncio, porque Deus colocou o fardo para o seu próprio benefício. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, estão chamados de acordo com seu propósito. Então ele está dizendo, quando você está passando por coisas, entenda que Deus pode estar te mantendo neste lugar desconfortável para um propósito tremendo que Ele vai fazer na sua vida mais tarde, e você precisa aprender enquanto está neste lugar, e então simplesmente feche a sua boca e pare de reclamar a respeito, e pare de dizer para todo mundo que você está passando, mas simplesmente suporte isso. Porque quer saber? Escute-me. É o sofrimento que faz o trabalho em nós. E quanto mais pessoas nós encontramos para sentir pena de nós, menos nós sofremos. Haha, bom, 14 pessoas entenderam isso. Agora, não estou falando que você não pode orar pedindo nada. Não estou te falando que você nunca pode falar quando estiver passando por alguma coisa. Não estou dizendo nada disso. Você sabe o que eu estou dizendo. Eu estou falando sobre as pessoas que saem contando, e falo até com as pessoas que não querem saber, falam com pessoas que não se importam, falam com pessoas que na verdade não querem ouvir, e contam para as pessoas que têm problemas bem maiores do que aqueles que você está reclamando deles. Veja, isso é tão bom. Assente-se sozinho e sem reclamar. E continue esperando em silêncio. Isso significa manter a boca fechada e ser positivo? Essa é a minha tradução. Porque Deus colocou um jugo sobre ele para o seu próprio bem. Agora escute. E que ele coloque a sua boca no pó. Isso é legal porque se você abri-la, sujará a sua boca de terra. Que ele coloque a sua boca no pó. Num reconhecimento claro de sua indignidade. Quem sabe assim pode haver esperança. Aleluia. Bem, eu gosto disso mesmo que você não goste. Não deixe nenhuma linguagem tola ou poluída jamais sair da sua boca. Eu já contei essa história para vocês, eu acho, mas eu queria acrescentar essa mensagem, então. Havia um casal que se mudou para Israel e uma pomba chegou e fez morada no parapeito da janela. E também havia muitos outros pombos que viviam naquele mesmo lugar. E você sabe, pombos e pombas se parecem muito, eles vêm da mesma família, mas eles têm duas naturezas totalmente diferentes. O Espírito Santo é sensível como uma pomba. Quando Cristo foi batizado, o Espírito Santo veio e repousou sobre ele na forma de uma pomba.
Por que uma pomba? Porque as pombas são muito doces e gentis por natureza. Então esse casal começou a notar isso. E o marido disse para a esposa um dia: você já percebeu que toda vez que nós batemos a porta, a pomba foge, mas os pombos ficam? Você já notou que todas as vezes que nós discutimos, as pombas saem voando, mas os pombos ficam? Sabe, nós não precisamos de religião de pombo. Amém? Você diz o que você quer dizer com isso? Nós achamos que temos a pomba quando tudo que temos é pombos. Eu não quero ser o tipo de pessoa que o Espírito Santo saia da minha vida e eu nem saiba onde ele foi. Eu quero valorizar a presença de Deus na minha vida. Eu quero valorizar a unção do Espírito Santo. E se isso significa subir mais alto com minhas palavras, vigiar mais minha boca e não dizer as coisas que eu gostaria de dizer, então ouça o que eu te falo. Falar o que eu quero não é nem de perto tão importante quanto ter a presença de Deus em minha vida. Ter a última palavra com meu marido não é tão importante quanto ter a presença de Deus na minha vida. Provar que estou certa não é tão importante quanto ter a presença de Deus na minha vida. Revidar alguém respondendo de acordo com as suas palavras porque ele me magoou não é tão importante quanto ter a presença de Deus na minha vida. A Bíblia fala em Provérbios 18, 21 que o poder da vida e da morte estão na língua. Definitivamente precisamos tomar muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca. E eu acredito que você vai fazer isso. Não somente tente, mas ore sobre isso. A Bíblia diz que nenhum homem pode domar a língua. Nós não podemos, mas Deus nos ajudará se nós orarmos pedindo.